Olá, olá, galerinha do bem. Estamos de volta para mais uma aula de ensino religioso. Espero que você goste da aula de hoje. Na aula passada, nós tratamos sobre os livros, né, das grandes religiões. E hoje nós trataremos sobre os fundadores das grandes religiões. É um assunto bem legal para a gente aprender, tá certo? Então, vem comigo para mais uma aula de ensino religioso. Então, vamos começar com o judaísmo. Então, o judaísmo, deixa eu pegar aqui minha caneta. O judaísmo, né, ele foi considerado para alguns estudiosos que o seu fundador foi Abraão, né? O judaísmo começou quando Abraão ele foi ordenado por Deus a abandonar o politeísmo, ou seja, as práticas da religião que acredita em vários deuses. Então Deus chama Abraão de uma região chamada de Ur dos Caldeus, e Abraão ele sai para uma terra que Deus iria mostrar. Então ele migra para a Canaã, a Palestina, em meados do ano de 1800 antes de Cristo, né? Então Abraão ele abandona aquela região junto com a sua família, e dali, no meio da sua peregrinação, ele tem um filho chamado de Isaac, e de Isaac a família vai crescer. Desses filhos de Abraão é formado as 12 tribos de Israel, e daí para frente Deus forma o povo judeu, o povo hebreu, que no caso tinha o judaísmo como religião, né? Então a religião ela se desenvolveu, a civilização hebreia, como eu já havia dito, e de Abraão, né, com os patriarcas. Deus vai começar a revelar a sua vontade. O povo de Deus, justamente os descendentes de Abraão, eles são escravizados no Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar esse povo de lá. Esse povo ele volta para Canaã, né, a viver naquela terra que manava leite e mel. E daí Deus levanta, né, o rei Davi, o rei Salomão, e são através desses homens, né, que o judaísmo ele se fortalece, né? Então Deus é o Deus único, Deus todo-poderoso, Criador do universo, que se manifestou ao homem, né, para que o mesmo pudesse o servir para a glória dele, tá certo? Os ensinamentos do judaísmo é contidos na Torá, né, e na Bíblia hebraica de um modo geral, tá certo? Então estas são as informações do judaísmo. Nós temos uma cena emblemática quando Abraão ele sobe ao monte, o chamado Moriá, para sacrificar o seu filho em obediência a Deus, né? Então Isaac ele tem a vida poupada e Abraão tem a sua fé aprovada por Deus. Então a segunda religião é descendente do judaísmo também, né? Nós temos aqui o cristianismo fundado por Jesus Cristo, né? O cristianismo ele nasceu no século I, na região conhecida como a Palestina, naquela região onde Jesus ele é a manifestação, a encarnação do Messias. Lá no Velho Testamento, dentro do judaísmo, se dizia que um dia viria um profeta, um dia viria um Messias, um dia viria um Salvador que estaria libertando o homem de seus pecados, né? Então, Jesus ele veio, nasceu em Belém, depois foge para o Egito por perseguição, volta para Nazaré, é filho, né, adotivo aí de José e Maria, visto que Jesus ele foi gerado pelo poder
do Espírito Santo, né? Ele é 100% homem, 100% Deus. E aí ele nasce naquela região, com 30 anos ele forma o seu apostolado, chama 12 homens para caminhar com ele, para treinar esses homens, para depois da sua morte, da sua ressurreição, ele voltaria ao céu e esses homens estariam dando sequência às suas doutrinas, à sua religião. Ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam Jesus, né? É tanto que os romanos foi quem realmente mataram Jesus Cristo. Ele morreu de uma morte terrível, uma morte de crucificação. Jesus, ele se destacou e se notabilizou, se diferenciou de qualquer outro Deus, é porque todos os outros deuses, eles conheceram a morte e foram vencidos pela morte e estão mortos. Jesus, ele foi preso, foi julgado, foi condenado, foi crucificado numa cruz e no terceiro dia ele ressuscitou. Então Jesus, ele é um Deus ressurreto, né? Então, como eu já havia dito, ao longo da história e na soberania de Deus, Deus envia Jesus Cristo para cumprir uma obra salvadora, para redimir o homem das suas culpas, dos seus pecados, visto que ele tinha falhado lá no Jardim do Éden e vinha cometendo pecados sem limites ao longo da sua vida. Então Jesus, ele veio aqui pregando o amor, né, como aquele texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16, né? Então ele teve um grande ministério, curto, mas grandioso ministério, né? Pregando, teve o seu ministério terreno de 3 anos e meio, pregou como ninguém, curava, falava com autoridade, era cheio de amor e de compaixão para as pessoas. E ele mesmo dizia que um dia ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. E quem acreditasse nisso, que ele era o Deus encarnado, o Deus que tinha se feito carne, que ele, se todos acreditassem nele, as pessoas seriam salvas, seriam perdoadas dos seus pecados e teria o céu como recompensa. E foi durante esse período, né, que na divulgação da sua palavra, que o Império Romano o considerou como mentiroso, né? Então, tempos depois da sua ressurreição, os discípulos, né, saíram pregando a palavra de Deus, mostrando para as pessoas que Jesus é o único Senhor e Deus, né? O único Salvador, e eles saíram pregando essa palavra, juntando, né? Conseguindo discípulos, fundando igreja, deixando elas com seus líderes, e essa igreja tomou o mundo, né? Hoje em dia é a maior religião de todas, né? E temos uma promessa que um dia Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. É com imenso prazer que eu sou um cristão, que eu faço parte da igreja de Jesus Cristo. Vamos para... Está aqui uma foto de Jesus. São fotos, né, são fotos imaginadas pela criação do homem, visto que no tempo que Jesus ele viveu aqui na Terra, não tinha fotografias, tá certo? Então vamos para frente, vamos para a próxima religião, vamos para o budismo, né? Foi fundado por uma pessoa chamada de Siddhartha Gautama, também popularmente conhecido como Buda, o Iluminado, né? Ele era um príncipe chamado Príncipe Gautama, conhecido também como Buda, fundou o budismo por volta aí do século V a.C. Diz a tradição que o seu nascimento ocorreu por volta do ano 560, né, 560 a.C., e o mesmo foi concebido já com 40 dentes
dizendo: eu sou o Senhor do mundo, né? E que seu pai, o rei Suddhodana da Índia, queria evitar que o seu filho tivesse contato com o sofrimento do mundo, o isolando num castelo até que ele saiu. E o budismo, né, dentro da sua crença, prega que o isolamento, digamos assim, o isolamento social, que o homem pudesse viver muito de meditação, afastado daquilo que poderia trazer sofrimento para ele, os seus prazeres, o dinheiro e tantas outras coisas, né? Então, próximo fundador, nós temos o confucismo. Né? O confucismo é o Kong Fu Tes, chamado de Confúcio, tá certo? Nasceu em Lu, na China, por volta do século 5 a.C. Disse ter obtido a graça celeste, pois sua mãe, quando gestante, peregrinou até a montanha de Nikion, onde a vegetação se abriu e ele encontrou os 5 elementos, a saber, a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, considerados popularmente como os responsáveis pela vida terrena. E encontrou também um unicórnio. Né? Confúcio tentou anos chegar ao poder, mas era sempre ouvido, mas nunca conseguia. Ele tinha também uma questão de uma projeção política, mas não conseguiu êxito neste sentido. Está aqui uma foto dele, também uma gravura. O taoísmo, fundado por Lao Tse, nasceu também na China, na província de Hunan, Hunan. Segundo a tradição chinesa, veio com o nome de Lien ou Lai Tse, que significa velho filósofo, por volta do ano 604 a.C. Tao significa caminho. Consta a história que ele encontrou seu contemporâneo Confúcio e o repreendeu por sua vaidade e ambição. Lao Tse criou o Tao Te Ching, que é a Bíblia dos taoístas. Né? Então, esse Lao Tse teria sido contemporâneo de Confúcio. Confúcio não tinha assim muito, Confúcio mais parecia com um político do que com um líder religioso, apesar de ser um homem muito sábio. Né? Então, ele foi confrontado por Lao Tse em virtude da sua vaidade e das suas ambições, tá bom? Tá aqui também uma gravura dele expressando aqui aquele supremo, aquele talismã, aquele diagrama do supremo fundamento, né? A ideia do mal está dentro do bem, o bem dentro do mal, e por aí vai. Tem um bocado de gente que usa esse símbolozinho aqui em cordão, em pulseira, tatuagem, não sabe nem o que significa. Coloca lá porque acha bonitinho, né? Então, o islamismo, hoje, é a segunda maior religião do mundo, foi fundada por Maomé, Abul Qasim Muhammad, chamado de Maomé, fundado, melhor dizendo, por Maomé, na antiga Arábia Saudita. Ele era órfão, um órfão que nasceu por volta do ano 570 depois de Cristo. Se casou com uma viúva rica de mais ou menos 20 anos mais velha do que ele, mais parecia mãe do que esposa. E ele inspirou o Alcorão, ou o Corão, que é o livro sagrado dos maometanos, como também são chamados os islâmicos, né, ou os muçulmanos, é a mesma coisa. Este, por sua vez, preserva boa parte do livro de Gênesis, da Bíblia cristã. Na verdade, ele é uma mescla do zoroastrismo, do judaísmo, do budismo, do confucismo e até mesmo porções do Novo Testamento. Né? Os maometanos, ou os islâmicos, são descendentes de Ismael, o filho de Abraão, com uma criada chamada Agar. Nas peregrinações
de Abraão pelos desertos, ele teve 2 filhos a princípio. Teve Ismael com uma empregada, melhor dizer, uma empregada chamada Ismael, e teve um outro filho chamado Isaac com Sara. Destes 2 filhos, teve uma confusão em virtude do nascimento destes 2 filhos, que Agar era uma empregada de Sara, então elas começaram a ter divergências, eles se separaram, Ismael foi para um canto, deu origem a um povo chamado árabe, né? Deu origem aos árabes, né? ao povo islâmico, melhor dizendo aí, né? E do outro lado, Isaac deu origem ou deu sequência na formação do povo judeu. Então, Ismael deu origem ao povo, mais ao povo islâmico, né? uma descendência de Abraão, como Isaac deu origem aí ao povo judeu. Era como se de Abraão tivesse aí surgido 3 religiões, né? Teria surgido o judaísmo e também uma sequência o cristianismo, né? Porque é uma linha que chega até Jesus Cristo, os descendentes de Abraão, e também o islamismo, tá bom? Aqui você vai ter uma foto de Maomé. Essa foto também é coisa de internet, porque dentro do islamismo é proibido os seus líderes eles visualizarem, expressar o rosto de Maomé, né? Então, outra religião é o espiritismo, já é uma religião mais de uma fundação mais recente, foi fundada por Hippolyte Léon Denisard de Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Ele foi em 1848 em Hiddes Valley, nos Estados Unidos, que as irmãs Margaret e Kate Fox afirmaram ver as mesas girando, né? E ouviam pancadas na casa em que moravam. Faziam perguntas e estas eram respondidas mediante a estalidos de dedos. O senhor Rivail era médico e professor francês, nascido em 1804, lançou a chamada Bíblia dos Espíritas, o livro dos Espíritos em 1857, e tornou-se um médium, né? Organizou em Paris a Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, adotou o nome de Allan Kardec, alegando ser este o seu nome na outra encarnação. Morreu por volta do ano 1869, arrependendo-se publicamente de ter escrito tal livro, né? Então, o próprio fundador se arrepende de ter escrito os livros que escreveu. Apesar que hoje essa doutrina espírita ela tem ganhado o mundo, né? Tem muitos grupos, principalmente no Brasil, Estados Unidos, por aí afora, né? Tem umas práticas meio que esquisitas, acredito na reencarnação, acredito aí num monte de coisa, e automaticamente é uma religião que não tem assim esse fundamento muito bíblico, né? Acredita que através das suas boas obras aqui na Terra, você vai encarnando, desencarnando até um dia deixar de existir. Aqui você vai ter uma foto de Allan Kardec. A próxima religião é o mormonismo, né? Que foi fundado por Joseph Smith Jr., mais conhecido como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? É a Igreja dos Mormons. Nasceu por volta do ano de 1805, depois de Cristo, em Vermont, Estados Unidos, influenciado por um livro fictício do pastor presbiteriano aposentado Salomão Spalding, que dizia que Cristo, após a sua crucificação, foi pregar aonde hoje é os Estados Unidos, e após afirmar que Jesus Cristo apareceram
Jesus, Deus e Jesus, no caso, né, teria aparecido a ele. Jesus Cristo e Deus é um só, né? Aqui já começa uma certa confusão. Apareceram a ele dizendo para ele não ir a nenhuma denominação, pois todas elas estavam corrompidas, né? Então ele teve uma certa influência por um pastor presbiteriano, um pastor evangélico, né? E daí ele sai e diz que Deus aparece a ele, Jesus Cristo e Deus aparece a ele, dizendo que ele não se congregue em nenhuma igreja, que estão todas erradas. E dali ele publica o chamado Livro de Mormons, a Bíblia deles, né? No ano de 1830, depois de Cristo, que junto a um livro de mandamentos formam a base, o livro do anjo Moroni, que é um livro propriamente deles, né? Um livro de mandamentos forma a base doutrinária dos mormons, também conhecido como a Igreja de Jesus Cristo ao Santo dos Últimos Dias. Ele mudou-se para o estado de Illinois, onde adotou a poligamia, né? Então, enquanto o cristianismo prega que você deve ter apenas uma esposa para evitar a questão do adultério, lá ele se enveredou para o lado da poligamia. Ele, inclusive, causou até uma divisão dentro da seita dele, né? Smith teve 24 esposas e 44 filhos. Se dentro de uma igreja evangélica que prega a pureza, a fidelidade está errada, imagine a doutrina que ele pregava, né? Depois de vários problemas, inclusive com a polícia, né? Ele e o irmão Irã Smith foram mortos a tiro por uma multidão enfurecida no ano de 1844. Então aqui fica um pouco da história do mormonismo, né? Fundado por Joseph Smith Jr. Tem muito mormon nos Estados Unidos, né? No Canadá, inclusive no Brasil você encontra muitos mormons, né? Muitos deles andando sempre com roupas brancas, bem vestidos, com umas maletas, pregando por aí afora. Ok, Testemunhas de Jeová, fundado por Charles Taze Russell, nascido no ano de 1853 nos Estados Unidos, também nos Estados Unidos, mais uma vez berço de mais uma seita, mais uma religião. Foi criado na igreja presbiteriana, passou para a congregacional e depois ingressou na adventista, saindo logo depois. Em 1872, Russell conseguiu reunir um grupo de discípulos sem qualquer título e se autodenominou pastor. Usam a Bíblia para atrair leigos, mas possui sua própria Bíblia, né? Uma Bíblia meio que adulterada. Afirmam ser a única igreja certa, que Cristo é apenas um dos deuses. Se você for observar por esse lado, é como se eles fossem politeístas. Por isso, até Hitler os perseguiu durante a Segunda Guerra Mundial, né? O Testemunho de Jeová, eles pregam que somente um pequeno grupo, 144 mil, são as pessoas que irão para o céu. Já aí, ao longo da história, temos hoje, acho que mais de 1 milhão de testemunhos de Jeová no mundo. Então era como se eles estivessem pregando a uma religião que parte deles não vão para o céu, né? E é meio esquisito isso. Eles não acreditam em Jesus Cristo como Deus e tem essas práticas meio que esquisitas, né? Por isso que é importante você que está me ouvindo agora, quando você pensar de se achegar mais a Deus, a se filiar numa religião, pesquise muito para você servir a Deus, seguir ao único Deus verdadeiro e procurar uma igreja que pregue esse único Deus verdadeiro que é Jesus Cristo. Aqui a gente precisa ser muito esperto, inteligente na hora da gente saber como é que a gente deve buscar Deus, né? Existe uma temática, uma máxima que diz que todos os caminhos levam a Deus. O importante é estar no local que fala de Deus. Não é assim.
Se você for lá na Índia, você vai encontrar o hinduísmo, que eu vou falar um pouquinho agora sobre isso. No hinduísmo existe 600 milhões de deuses e o principal deles é uma vaca. Então, se for olhar por esse lado, você vai estar servindo um animal. Então, devemos ter cuidado, né? Existem duas grandes religiões que elas não existem fundadores. Você vai ter o hinduísmo, que é uma mescla de ritos populares iniciado no Japão por volta do século 6 a.C. É uma religião tida como politeísta. O hinduísmo não teve um fundador e não possui uma organização central. O hinduísmo ela pega um pouco de várias religiões, né? Ninguém criou uma relação de crenças que todos os hinduístas devem seguir. Mas todos os hinduístas respeitam os Vedas, que é um livro, né? Um conjunto de antigos textos sagrados. As mulheres hindus se banham no rio Ganges, na Índia, acompanhadas por um sacerdote. Outra religião também que não tem fundador é o shintoísmo. São duas religiões, inclusive, com grande número de adeptos e é uma religião muito que pega muita coisa das outras. Essas religiões elas não têm dificuldade de ser hinduísta e frequentar outros grupos, né? Mescla de ritos religiosos iniciado na Índia entre o ano 2000 e 1500 a.C. Ao contrário de muitas religiões, o shintoísmo não tem um fundador, nem um único Deus, nem honra a um único Deus. Também não há um livro sagrado, como a Bíblia, ou lugar sagrado para rezar. O kami pode ser definido como um poder divino que pode ser encontrado na natureza e em todas as coisas, né? É um tipo de religião que vê Deus em todo canto, né? Para eles um animal é Deus, um trovão é Deus, o vento é Deus, a água é Deus e por aí vai, tá bom? Aqui nós temos uma figura representando aí o hinduísmo, salvo engano. E aqui é o shintoísmo. Tá certo? Passando para vocês uma atividade, queria que vocês respondessem, são 3 questões. Essa primeira você vai fazer um comentário sobre o fundador do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, do budismo e do confucismo. A segunda questão você vai dar a sua opinião se existe alguma diferença entre Jesus Cristo e os demais fundadores das demais religiões. E a terceira questão, escolha 4 fundadores dessas religiões e faça um comentário, um breve comentário sobre cada um deles. A primeira você vai dizer quem são os fundadores dessas religiões e nesta última você vai fazer um comentário sobre cada um deles, tá certo? Na verdade são 4. Então, até a próxima e que Deus nos abençoe.